Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a paz de Jesus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha a sua vida, o seu coração, com a paz que excede todo o entendimento, te dê sossego à sua alma, paz ao seu coração nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória a Deus! Aleluias! E é verdade, amado, com tantas preocupações, tantas lutas, tantas dificuldades que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, e é verdade que muitas das vezes nós estamos pensativos, preocupados, angustiados com tudo que está acontecendo em nossa volta, em nossa família, né? Tudo que está acontecendo no mundo, né? A situação a qual nós nos encontramos, né? Desemprego, né? E muitas dificuldades que temos enfrentado dia após dia, né? Mas isso nos lembra o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 36, ele disse, 33, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que em Cristo Jesus, no capítulo 8, ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Né? Por quê? Porque Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu as trevas, ele venceu a morte para nos dar a vitória. Né? Como diz aquele hino, né? Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Né? Então, irmãos, Deus, ele tem nos chamado, né, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem nos chamados, porque Deus, ele tem uma missão em Cristo Jesus para cada um de nós. Né? E eu acho tremendo o cuidado e o trabalhar de Deus na vida de cada um daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, porque Jesus, ele é tão tremendo, irmãos, que ele tem assim uma responsabilidade tão grande conosco, né? Um cuidado tão maravilhoso, como e o salmista, ele já expressava isso, ele dizia assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Confia no Senhor de todo o coração. Ou seja, e que muitas das vezes nos falta é isso, a confiança em Deus. E às vezes nós ficamos oscilando, né? E ficamos pensando: qual é o meu chamado? Qual é a minha função? E às vezes nós estamos assim, nos sentindo como se estivéssemos desorientados, como se estivéssemos perdidos, sem saber assim o real significado do que é servir a Deus, do que é fazer a vontade de Deus. E eu quero te dizer aqui nesse dia, meu querido, em nome de Jesus, que Deus, ele te chamou para uma missão, né? E no decorrer desse vídeo nós vamos conversarmos um pouco sobre essa missão a qual Deus te chamou. Né? Primeiro você tem que entender que Ele te chamou. Ele disse: vinde a mim, né? Todos os que estão cansados. Se você hoje está em Cristo Jesus, é porque você está cansado,
você estava cansado de viver no mundo, de andar no mundo. Ou talvez você nunca, você é uma pessoa que nasceu num lar cristão, que você nunca experimentou as coisas deste mundo, e eu quero te dizer que você não está perdendo nada, meu irmão. Não está perdendo nada, porque o que este mundo tem para oferecer é transitório e passageiro, né? O que Deus tem para mim e para você é para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele disse que os olhos não viu, o coração não sentiu, né? Os olhos não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu o que Deus tem preparado para aquele que nele crê, para aquele que busca, para aquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus. Então, amado, quando o Senhor Jesus chama e nós nos entregamos, né, ele disse, vinde a mim todos, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, ele chamou Pedro, que era um pescador, João, que era pescador, e tantos outros Jesus chamou e tem chamado. Chamou Paulo, que era um fariseu, que era um homem ali, né, de status, de fama, né, no meio do judaísmo. Então Deus, ele chama as pessoas em todas as camadas da sociedade. Deus tem chamado a todos, independente de credo religioso, de raça, de cor, de opção sexual. Deus chama a todos, né? Ele chama a todos. E ele tem chamado, ele tem escolhido, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele tem escolhido as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Jesus tem chamado o traficante, o assaltante, né, o homossexual. Jesus, ele tem chamado todos os tipos de pessoas, de homens e mulheres, prostitutas, prostitutos, adúlteros, adúlteras. Ele tem chamado a todos para que ele, chamando essas pessoas, ele cuida dessas pessoas, ele transforma a vida dessas pessoas e faz delas homens e mulheres de Deus, né? E é tremendo nós vermos o cuidado de Deus, né, na vida daquele que ele chamou. Lá em Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo ensinando, ele fala, lança sobre ele, ou seja, sobre Jesus, todas as vossas ansiedades, porque é ele quem tem cuidado de vós. Então, amado, querido, se você hoje está ansioso, está preocupado, está angustiado, né, com os problemas da vida, com os problemas do dia a dia, lança sobre Cristo Jesus toda a sua preocupação, toda a tua ansiedade. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, no versículo 19, ele disse que o meu Deus, em Cristo Jesus, há de suprir todas as minhas e as tuas necessidades. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, não é não, meu irmão? E olha o que Jesus disse aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, ele disse assim, por isso vos digo, não andeis cuidados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeia, nem cegam, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celeste alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto o vestuário, por que andais vós solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham,
nem fio, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Por isso, pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe da necessidade e todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E Deus, tendo esse cuidado conosco, irmão, quando Ele nos chama, Ele cuida de nós, e Ele também nos capacita, nos dá capacidade para desempenharmos e cumprir a missão a qual Ele designou para cada um de nós. No capítulo 24, no verso 49 do Evangelho de Lucas, ele disse aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Né? Em Atos, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir, nós vemos ali todos aqueles discípulos que creram, que foram separados ali para aquela missão, para o apostolado, serem cheios com o Espírito Santo de Deus, recebendo a capacitação de Deus para ser testemunhas do Senhor por toda a Judéia e até os confins da terra. Então, ou seja, quando nós cremos, entregamos, nos lançamos e cremos no cuidado de Deus, na chamada de Deus para nossas vidas, então vem a capacitação do Senhor. Ou seja, nós vimos ali, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nos evangelhos, nós vemos como o Senhor, Ele cuidou de cada discípulo, né? Ali quando Ele enviou a cada um, quando Ele enviou os 10, depois enviou os 70, né? E Ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio e vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada vos causará dano. Então é Deus, é o Senhor Jesus quem nos capacita, quem te dá a capacidade para louvar, para pregar, para ensinar a palavra, para se doar ali para a obra social, para ajudar o seu próximo. É o Senhor que coloca o amor nos nossos corações, para que nós possamos assim desempenharmos aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. E aos poucos você vai se achar naquilo que Deus quer que você faça. Né? Talvez você esteja um pouco em dúvida, mas se lança no Senhor, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, te conduzir. Né? Porque o Senhor chama, o Senhor cuida, o Senhor capacita, mas o Senhor também exige. Né? No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, ele vai dizer: aquele, né, que quiser vir após mim, tome a sua cruz, né, e negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ou seja, nós entendemos que o Senhor, Ele chama todos como está, mas não é para permanecer como está. Né? Quando o Senhor chama, que Ele cuida, que Ele capacita, Ele exige, né, que nós venhamos negarmos a nós mesmos. Né? Todos os dias Ele diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, ou seja, nós temos que entregarmos a nossa vida a Jesus e temos que negarmos
a nós mesmos, aos nossos próprios desejos do nosso coração, e assim o Senhor, Ele fará, né, o mover nas nossas vidas. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, ou seja, Ele chamou. Aí Ele diz o que? Se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, renuncie os seus desejos, renuncie as suas vontades, renuncie, né, a religiosidade, o tradicionalismo que você aprendeu, lance-se sobre Jesus, né, e Ele fará de ti uma nova criatura. Então, quando Ele chama, que Ele cuida, que Ele capacita, né, que Ele exige, então agora Ele te envia, né, para que você vá por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 6, versículo 15 ao 17. Né? Então o Senhor, Ele nos chama e ali Ele nos envia, né, a esta missão de pregarmos o Evangelho, de levarmos a palavra de Deus. Às vezes você tem, irmão, uma chamada de Deus para a sua vida, para levar o Evangelho, ou seja, todos nós, na verdade, temos, né, uma chamada de Deus para levarmos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho. Talvez você pregue o Evangelho cantando, louvando ao Senhor, levando pessoas a adorar ao Senhor. Às vezes você está pregando a palavra, como eu estou fazendo aqui agora neste momento, ou às vezes você prega o Evangelho apenas com o seu exemplo, apenas com o seu comportamento, com o seu bom testemunho. As pessoas olham para ti e olham e vê que você é uma pessoa diferente, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que verdadeiramente por onde passa, né, as pessoas olham e enxergam Jesus em você. Então eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, por você que já entregou a sua vida para Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero aqui fazer uma breve oração pela sua vida, para que você se anime, levante e marche em cima dessa terra, levando o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar. Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, Pai, pela vida dessa pessoa que está nos assistindo neste momento, aonde quer que ela esteja, que o Senhor abençoa ela, abençoa a vida dela, abençoa a família dela, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-la em todas as áreas da vida dela. Capacita para que ela tenha coragem de dar testemunho, de levar o teu evangelho aonde quer que ela for, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça, é muito importante você se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha, fazer um comentário aí, em nome de Jesus, do que você achou dessa palavra, nos dá também uma sugestão, né, de assuntos que nós podemos abordar aqui, segundo a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado, amém e graças a Deus.